Então você vai abrir aí Êxodo, por gentileza. Capítulo de número 2, bem no iniciozinho mesmo. Se você não consegue encontrar o segundo livro dos Pentateucos, da Bíblia. E aí, nós vamos ler apenas alguns versículos desse texto. Um texto muito conhecido, mas um texto profundo. Tem tanto tempo que eu não ministro que eu já nem sei mais pregar, né? Mas que bom que eu não sei. Porque Deus, Ele é quem fala. Nós vamos ler os versículos de número 23, 24 e 25. Êxodo 2, 23, 24 e 25. Se você está sem acompanhar, tem o telão aqui atrás, você consegue a leitura junto conosco, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiravam por causa da escravidão. E eles clamavam, e o seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus se lembrou do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou os filhos de Israel e Deus atentou para eles. Somente aí, até aí, abaixa sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus poderoso, aqui está, Senhor, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, que vieram a este lugar, Senhor, com um propósito de sentir, de te adorar, de prestar cultos, mas principalmente de ouvir, Senhor, de ser direcionado, de ser guiado por Ti, de ouvir a Sua palavra e crendo neste momento que a Sua palavra tem este poder para falar conosco, para derramar sobre as nossas vidas, Senhor, direcionamento, direção, luz, caminhos certos, caminhos certeiros. Senhor, em nome de Jesus, todo embaraço, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, tudo aquilo que rouba a nossa mente, tudo aquilo, Senhor, que tenta tirar a nossa atenção da Sua palavra, Pai, joga por terra, neutraliza agora neste momento. Que os Seus filhos, Senhor, ouça, que os Seus filhos guarde essa palavra, que não seja uma palavra que amanhã eles não lembrem mais, mas que seja uma palavra que de fato venha ser ministrada a vida deles durante toda essa semana. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que a sua igreja receba com poder e grande glória a sua ministração. É o que nós oramos e já agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, aonde no início desse livro você mesmo já pode perceber, e se você abrir ele para ler e estudá-lo, você vai compreender que aqui está a história do povo hebreu, do povo que foi escolhido por Deus desde muito antes, desde gerações anteriores, quando Deus promete a Abraão que a sua descendência, que os seus filhos seriam uma grande multidão, seriam famílias abençoadas, seria um povo abençoado, seria um povo que receberia o poder de Deus, a bênção de Deus, seria um povo que habitaria numa terra que mana leite e mel. Canaã era a promessa que Deus havia dado a Abraão naquele tempo e disse: aqui você vai habitar, aqui não só você, mas toda a sua descendência habitará em Canaã. Então, em Gênesis 12, há uma promessa diante de Abraão para que ele e os seus descendentes
pudessem habitar numa terra tranquila, uma terra deles, que possuíram diante todos os olhos de todos os povos. Mas, em Êxodo, nós vamos perceber que este povo que era para estar em Canaã, na terra em que Deus havia dito que seria por herança deles, eles estão no Egito. E estar no Egito, quando você ler Êxodo, você vai perceber o motivo que levou eles a estarem no Egito. Há uma fome muito grande, há uma necessidade muito grande, eles precisam sobreviver. A gente sabe que quem está lá no Egito governando por manutenção de Deus e vontade de Deus é o filho de Jacó, José. Nós sabemos que ele é usado como instrumento do Senhor para socorro, para livramento, para provisão naquele momento. Então o povo, a família, os filhos de Jacó são levados ao Egito. Eles vão ao Egito para lá terem o que comer, terem como se manterem vivos. E é interessante porque quando nós começamos a estudar esse início, nós vamos percebendo então ali toda a trajetória dos filhos de Jacó. Nós vamos perceber que agora as gerações vão morrendo, gerações vão entrando. Nós vamos ver quarta geração depois dos filhos de Jacó vindo ali no Egito. A Bíblia é bem enfática quando diz que o povo cresce, que o povo é numeroso. E a Bíblia também diz que Faraó, que conhecia os filhos de Jacó, que conhecia a José, já não mais estava entre eles. Agora é um outro rei do Egito, de Faraó. E é lindo porque agora, meus irmãos, esse povo de numeroso, cheios de promessa, cheios de alianças de Deus sobre eles, estão numa terra que não é deles, estão numa terra crescendo, prosperando, aumentando, fortificando, estão sendo forjados de alguma maneira naquele lugar, numa terra estrangeira, numa terra distante, numa terra que não era deles. O que eles plantavam não era deles, o que eles construíam não eram deles, porque aquele lugar, aquela nação não era deles. Eles estão ali apenas por um motivo, e o motivo é: Deus levou aquele povo do Egito no momento de socorro, no momento de provisão. Existem momentos que Deus leva a mim e a você a esses momentos de provisão, de socorro, mas tem momentos que tem horas que a gente precisa ir embora, tem horas que a gente precisa sair, tem horas que a gente precisa deixar, porque só foi até aquele momento. E a gente precisa ser maduro e estar suficiente, com os ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar conosco quando Ele ministra ao nosso coração. E aí, irmãos, nós vamos percebendo inicialmente o nascimento de Moisés, toda a sua trajetória, como é que ele sobreviveu, porque havia um decreto. O novo rei de Faraó do Egito, ele simplesmente diz: olha, esse povo é muito grande, é um povo muito numeroso, eu estou com medo. Eu tenho medo que eles se juntem com os povos inimigos e tomem a nossa terra. Então vamos colocar sobre eles julgos, trabalhos. Vamos colocar homens que venham, capatazes, que venham cuidar do serviço deles, porque eles não podem ficarem à toa aqui trabalhando para eles. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu temo que eles tomem o nosso território. E a Bíblia diz, e assim inicia a escravidão naquele momento ali na vida do povo hebreu. A escravidão, então, nasce ali naquele momento com eles. E nós vamos adentrando cada vez mais nesse texto. E vamos ver que chega um momento em que Deus, Ele se levanta em favor do povo. Gerações e gerações vão passando. Gerações e gerações vão sofrendo naquela terra, naquele lugar. Mas existe uma hora que o nosso Deus se levanta em favor. E uma coisa que você não pode se esquecer, jamais, é que você é uma pessoa que tem promessas. Você tem promessas de Deus. Deus te escolheu por algum motivo. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Existe uma aliança entre você e Deus. E Deus jamais vai se esquecer. A Bíblia é muito linda porque Deus não se esquece dos seus, amém?
Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai deixar de cumprir o que Ele tem que cumprir na sua vida. Perceba, gerações e gerações passam, gerações e gerações entram, mas a promessa não acontece. A promessa acontece no momento certo, na hora certa, porque Deus, Ele age da maneira certa. Deus é Deus do tempo. Deus é Deus que prepara todas as coisas. Ah, meu irmão, Jó, numa certa vez diz, eu sei que certamente o meu Redentor vive, e há de me socorrer, e há de se levantar em meu favor. Ele estava sofrendo há muito tempo, ele estava sofrendo há muitos momentos difíceis ali na vida de Jó, mas ele simplesmente acredita que tem alguém que vai se levantar em prol dele. Então, o que eu quero te dizer é que não importa como você está, aonde você está, qual é a sua situação, qual é o tamanho da sua adversidade, o que eu quero te dizer é: acredite, a promessa ainda está de pé. Acredite, o Deus da aliança não vai quebrar nenhuma palavra sua que foi liberada para mim e para você. Não é o tempo que vai apagar, não é a distância, não é a ocasião. Nada pode desfazer o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Eu louvo ao Senhor por isso, porque eu sou essa pessoa, você é essa pessoa que deve se agarrar profundamente na promessa que o Senhor tem para ti. Deus então se apresenta como Deus libertador. É bem lindo. Esse Deus que liberta a vida de um povo cativo, de um povo oprimido, de um povo que está sofrendo muitos ataques, não só físicos, mas espiritual também. Deus se levanta em prol de um povo, de uma pessoa, meu irmão. E Ele é o Deus libertador. E Ele está aqui, nessa hora, neste momento, para nos libertar. Para libertar todos que estão neste lugar, todos que ouvem a palavra dEle. A palavra do Senhor vai dizer em João 8:32, que nós ouviremos a verdade, e a verdade A palavra tem poder para libertar as nossas vidas de qualquer cativeiro, de qualquer aprisionamento, de qualquer cadeia, de qualquer grilhão. E é por isso que eu estou te dizendo com muita certeza de que Deus está já trabalhando em nosso meio. Porque é a palavra do Senhor que chega ao seu coração. É a palavra de Deus que paira neste lugar e vem tratando em nós, retirando de nós toda a cadeia, todo o grilhão, toda a perturbação, sabe? Tudo aquilo que tenta aprisionar a sua mente, o seu coração. Deus é o Deus libertador. Ele se apresenta dessa maneira. E eu não sei, meu irmão, mas tem muita gente que acha que a escravidão passou, mas ela não passou, não. Ela não está lá no passado. Ela acontece até os dias de hoje. E essa escravidão, ela não só está no tempo do Egito, sabe, com o povo de Deus. Ela não está só na escravidão colonial, como a gente conhece na história. Na verdade, existem milhões e milhões de pessoas que estão sendo escravizadas nesse momento, que estão cativas nesse momento, que estão sobre grilhões nesse momento. Que prisões e que escravidão é essa, pastora? A escravidão, meu irmão, emocional. A escravidão, sim, física. Mas a escravidão também de forma social, religiosa. Nessa noite existem vidas aqui e tem pessoas lá fora que você conhece, que eu conheço, que estão numa vida de cativeiro, que estão numa vida de aprisionamento, que estão vivendo sobre opressões e malignidades, que estão sendo atacadas, aonde elas não conseguem ver saída, não tem como serem libertas, não
não tem como haver uma libertação. Por quê? Porque a libertação só pode vir de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, o nosso libertador. O Deus que você e eu servimos é o Deus que te libertou, é o Deus que te liberta e é o Deus que continua libertando até os dias de hoje. Eu quero dizer uma coisa: se você sabe quem é essa pessoa, se você conhece, aonde houver uma vida, uma pessoa aprisionada, em nome de Jesus, esse Deus há de se manifestar em favor dele, em favor dela, em nosso favor, na nossa casa, na nossa família. Não há grilhões que sejam maiores ou mais fortes do que o nosso Deus. Às vezes nós vimos pessoas que estão sim sofrendo a escravidão física. Muitos são colocados em ambientes de trabalho desumano. Muitos são forçados a trabalhar para ter uma troca de alimento, de comida ou de moradia. Nós vamos ver crianças sendo roubadas das suas infâncias para trabalharem. Nós vamos ver tantas coisas e ver tantas vidas aprisionadas sobre, sim, a escravidão física. Nós vamos ver pessoas também escravas no seu emocional. Estão aprisionadas emocionalmente. Existem ressentimentos dentro dessa pessoa. Existem situações dentro dessa pessoa que ela precisa liberar, que ela precisa se libertar. Ela está com seu emocional abalado. Ela não sabe como sair dessa situação, porque ela está presa. Ela está escravizada. Existe também a religiosa. É o que o pastor Marcos acabou de ministrar aqui. Quando nós servimos a Deus por obrigação, por medo, ou porque você tem medo de sofrer alguma retaliação, então você serve ao Senhor por isso. Então você se torna escravo disso. Você é um escravo também na parte religiosa. Você também é um escravo, sim, meu irmão. Quando você simplesmente está sobre a ação social. Nós vemos aí pessoas que estão vivendo em condições de injustiça, falta de oportunidades. Tantas vidas que vivem em extrema pobreza. Então, há cativos, há vidas presas, há vidas que ainda não alcançaram totalmente a libertação. Não só foi lá com o povo no Egito, não só foi no momento colonial da nossa história, mas acontece até os dias de hoje. Existem muitas vidas que estão presas, não por correntes de ferro, mas por correntes espirituais. Existem muitas pessoas que estão na prisão, aprisionadas, não por um lugar ou um ambiente, mas porque no mundo espiritual ela está aprisionada com os seus medos, com os seus receios, com as suas dificuldades. E neste momento aqui, pode haver que no nosso meio exista sim pessoas que estão presas ao pecado da mentira, ao pecado da imundícia, ao pecado da falácia, ao pecado, meu irmão, da fornicação, ao pecado do medo. Gente, nós vamos ver vidas aprisionadas, e a Bíblia vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não tem para onde correr. Todo aquele que se submete ao pecado, ele se torna escravo daquele pecado. Perceba, quando você pratica algo que você gosta, que a sua carne gosta, você não consegue dizer não. Você não consegue controlar o anseio e a vontade de permanecer naquilo. Se você tem um namoro que não é um namoro santo, você não consegue resistir, porque você está escravo do pecado. O pecado domina, o pecado escraviza, o pecado torna você escravo. Existem muitas pessoas que também estão presas e são escravas do dinheiro, das necessidades financeiras. Isso está acima de tudo e qualquer coisa na vida dessa pessoa. Ela passa por cima da sua própria saúde, dele mesmo. Ela passa por cima das pessoas que ela ama.
Porque se ela não está bem financeiramente, se ela não está num momento bom no seu financeiro, ela se sente infeliz. Ela se sente insatisfeita. E aí, meu irmão, a gente precisa ter cuidado para não nos tornarmos escravos do dinheiro. Nós devemos trabalhar, almejar e querer sim crescer. Mas nada disso pode estar acima das pessoas que você ama. Sabe, da índole que você possa ter diante da sociedade. Você não pode sair atropelando, porque você não é um escravo do dinheiro. Você não é escravo dessas necessidades financeiras. Você é um mordomo do Senhor. E mordomo do Senhor cuida, zela, administra todas as áreas da sua vida. De maneira sábia, de maneira produtiva, de maneira proveitosa. Existem muitas vidas também que ainda estão aprisionadas na culpa. Se culpa por tudo. Se culpa por causa do filho, da esposa, do marido, da situação que está vivendo. Existe uma culpa muito grande de tantas coisas que não faz com que essa pessoa olhe para frente, queira seguir em frente e viver o amanhã em Deus. Há uma culpa muito grande nessa pessoa. Essa pessoa não tem satisfação alguma, porque ela se sente culpada por diversas outras situações. Existem pessoas que estão presas na vergonha, no vício, na ansiedade, no passado. Existem também aqueles que estão escravos das pessoas. Isso aqui me pega, ou pega alguns aqui, porque estar preso, escravo de algumas pessoas, é algo muito sério. É aquela necessidade que você tem de ser validado o tempo inteiro pelo outro. Você não consegue se enxergar, você não consegue lidar com você mesmo, você não consegue trazer à tona as suas qualidades. Você precisa que o outro te valide. Você precisa que o outro valorize você para que você esteja bem. Mas você, na verdade, está sendo escravizado por pessoas. Você é aquela pessoa que procura e tem um medo muito excessivo de perder essa pessoa do seu lado. Você pensa, se eu perder ele, se eu perder ela, se eu perder essa pessoa, o que será de mim? O que pode acontecer? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E a gente acaba se aprisionando a esse tipo de situação, meu irmão. Existem pessoas que estão presas a pessoas aqui nessa noite, porque sentem a necessidade de ter aprovação. Eu preciso ser aprovado, então eu faço o que o outro quer. Eu agrado ao outro porque eu quero ser o quê? Aprovada. Eu quero estar no ambiente que ele está. Eu quero pertencer e me sentir parte daquele ambiente. Só que se esquece que essa prisão emocional, dependência emocional em pessoas precisa ser jogado por terra em nome de Jesus. Você não pode ser dependente de pessoas para ser feliz, para crescer, para avançar, para servir ao Senhor. Quantas vidas dizem, eu não vou porque meu marido não vai. Eu não me converto porque a minha esposa não está, não quer. E não tem nada a ver, você precisa decidir por você, é entre você e Deus. É a sua caminhada com Deus e você precisa almejar estar. Seus amigos não querem, tudo bem. O seu marido não quer, tudo bem. Faça você, siga você, porque você não é dependente emocional de ninguém. Você é total dependente da presença, do eterno, do nosso libertador. É desse que você precisa ser dependente. Saia desses ambientes que te aprisionam emocionalmente ao ponto de você achar que não pode ser feliz se você não tiver aquilo, se você não tiver aquele momento, se você não tiver no meio de rodas de amizades, sabe, que só te levam para o fundo. Isso não pode te definir, isso não pode te cativar, isso não pode te levar aprisionado, porque o Senhor te torna livre.
O Senhor te faz livre. Seja livre em nome de Jesus. Existem vidas que estão presas nos seus relacionamentos. Relacionamento abusivo. Relacionamento que nós vemos aí fora. Infelizmente, quantas tragédias de relacionamentos tóxicos. De relacionamentos cheios de manipulação, de ódio, de raiva. De dependência emocional também. Porque aquele casamento, aquele relacionamento, aquele namoro, aquele noivado é uma dependência total daquele outro. E o Senhor não te fez para isso. O Senhor não te criou para isso. Você não pode ser aprisionado por essas coisas, por esses motivos. Seja livre em nome de Jesus. Em Gálatas 5:1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Meu irmão, a gente, líder, pastor, de repente você já viu Deus pegar uma vida, limpar essa vida, tirar do lamaçal do pecado, da imundícia, tirar cadeias, correntes, grilhões, desfazer toda a obra do mal na vida dela. E agora ela se torna alguém limpa, alguém livre, alguém que está redimida pelo sangue do Cordeiro. Está lindo, está na presença, está com os pés firmados na rocha, está na presença de Deus. Mas e por algum momento, como Gálatas diz, por algum momento se deixou ou se submeteu novamente a um jugo da escravidão. Deixa eu te dizer, o que mais Satanás quer é que você e eu voltemos a sermos escravos do pecado, do medo, da mentira, da ansiedade, do desgosto. Meu irmão, o que mais Satanás quer é te aprisionar, é te manter preso. É que você retorne novamente para o lamaçal. É que você retorne novamente a ser quem você era, a fazer o que você fazia. Carnaval está às portas. E no carnaval há um índice muito grande de cristãos que se desviam, que deixam o caminho do Senhor. Por quê? Se deixaram submeter, se deixaram ser levados. E a Bíblia está dizendo: ei, foi para serem libertos e livres que Cristo nos chamou. Foi para isso. Saia novamente e fica firme. Fica firme, meu irmão. Tá difícil, eu sei, não é fácil. Como é difícil caminhar, como é difícil ser cristão, como é difícil na nossa sociedade, na igreja. Como é complicado, mas deixa eu te dizer, meu irmão, fica firme. Porque o Senhor não nos tornará novamente presos, escravos. Ele uma vez te libertou e verdadeiramente você é livre. Você é livre. Não se submeta a homens, a leis que destronam a palavra do Senhor. Não se submeta a caminhos que te levam à perdição. Saia desses ambientes. Porque uma vez que Jesus liberta alguém, por mais que você não queira, não deixe, não volte novamente, por gentileza. Não se torne novamente a esse caminho de perdição, de prisão antiga. Porque a coisa mais triste que acontece é quando a gente vê um cristão que estava firme na presença, novamente, nas práticas antigas. E pior do que estava, quando estava no mundo pela primeira vez. Jesus, então, é esse libertador dos cativos. E ele declarou a sua missão em Lucas 4:18. E eu quero ler para você, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para anunciar aos cativos a sua libertação, aos cegos a restauração das suas vistas, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus vem libertar e restaurar e trazer boas novas aos oprimidos. As boas novas do Senhor seja livre, seja liberto. Não mais cadeias, não mais grilhões, não mais aprisionamentos, não mais nem no emocional, nem no físico, nem em lugar nenhum, meu irmão, em área nenhuma da sua vida. Tem gente que está aqui hoje que diz: pastora, tem tanto tempo que a minha vida está travada. Não anda nem para um lado nem para o outro, não vai para frente, não vai para trás, está parado. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo romper. Eu não consigo continuar. Eu não consigo ver saída. Eu não sei por quanto tempo você de repente está assim. Eu não sei por quanto tempo você se encontra dessa maneira. Olhando para as áreas da sua vida e dizendo: cara, não é possível, não vai dar certo isso aqui. Eu tentei de novo e novamente. Eu estou tentando e não estou conseguindo. Eu achei que eu ouvi a voz de Deus falar comigo, mas deu errado e eu não sei o que é isso na minha vida. Não importa, meu irmão, quanto tempo. Porque de Abraão até os dias do povo lá no Egito, passaram-se muitos e muitos anos, gerações e gerações, mas eu quero te dizer uma coisa: as bênçãos do Senhor alcançam as nossas gerações até 100 anos. Isso significa que as bênçãos do Senhor alcançam as nossas vidas, a vida dos nossos descendentes, perpetualmente. Duradouro serão as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Não fique preocupado como está a sua vida aqui hoje, mas tenha a preocupação em dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor se levante ao meu favor. Eu necessito que o Senhor escute a minha oração. Eu necessito que o Senhor ouça a minha oração, o meu choro. Ei, a Bíblia disse, nós lemos: e o povo gemia, chorava por conta da servidão que era dura. E o povo clamava e gritava e gemia. Mas num certo momento Jesus ouviu. E quando eu digo num certo momento, não é que ele não estava ouvindo antes, mas é que agora chegou o tempo de Deus fazer. Não sei por quanto tempo você ora, por quanto tempo você pede, por quanto tempo você está nessa situação esperando. Mas eu quero te dizer, no momento certo, Deus há de se levantar para fazer algo ao nosso favor. No momento certo, Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai fazer com que isso na sua vida comece a dar certo, comece a florescer. Comece a se sentir agora livre e liberto. Eu não sei, de repente seja hoje, meu irmão. De repente seja agora, aqui neste lugar que Deus quer fazer. O que eu quero te dizer é que se Deus ouviu aquele povo lá no Egito, Ele também há de ouvir as nossas orações e clamor aqui neste lugar. Ele há de se levantar aqui hoje. E a Bíblia diz assim, ó: e Ele se lembrou. E Ele se lembrou da promessa que Ele fez aos pais Abraão, Isaque e Jacó, de que a promessa daquele povo não era no Egito, não era na escravidão, mas era numa terra que manava leite e mel, numa terra de prosperidade, numa terra deles, possuída por eles. Aquele povo
poderia estar morto espiritualmente, porque chega um momento que Moisés diz para eles assim: olha, Deus me mandou para que eu liberte vocês daqui do Egito, e o Senhor vai vir com mão forte e poderosa. E Moisés começa a dizer através de Arão ali para os filhos de Israel: olha, Deus vai fazer, Deus vai nos tirar daqui. Deus ouviu o nosso choro, Deus ouviu a nossa dor. Só que, meu irmão, sabe o que o povo fez? Desacreditaram. Desacreditaram de que Deus poderia fazer algo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando na sua vida o que você precisa, só Deus pode fazer, tenha fé. Não desacredite do Senhor, porque o Senhor não se agrada de alguém que não tem fé, de alguém que não acredita, meu irmão. Não deixe a sua fé ser abalada. Apenas diga: Senhor, eu reconheço que isso aqui na minha vida só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Só o Senhor, só o Senhor. Porque Israel sabia, era só o Senhor. Só que quando Deus leva Moisés para avisar eles desacreditam. Eles estão sem fé, eles estão sem esperança, eles estão cativos. A dor era tão grande daquele momento que eles não acreditaram. Mas eu quero te dizer, o tamanho da sua dor, o tamanho daquilo que você sofre, não diminui o que Deus quer fazer. Não apaga o que Deus quer realizar através da sua vida. Nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, crendo nessa palavra, determinando nessa noite: Senhor, eu sei que Tu me ouves, eu sei que Tu vês a minha dor, eu sei que Tu enxergas a minha situação, eu sei que certamente em algum momento o Senhor há de se levantar. E a Bíblia diz: Deus se lembrou, Deus se lembrou. E aqui possa ver que você tem uma confusão na sua mente. Deus se lembrou. Então significa, pastora, que Deus esqueceu? Não, escute. A Bíblia não entra em contradição. A Bíblia apenas está dizendo aqui uma forma que você possa compreender. E aí, meu irmão, não é que Deus se lembrou por causa da mente de Deus que esqueceu, por algum motivo, ele estava muito ocupado. Não é isso, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se... Também a Bíblia diz, meu irmão, que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta. Eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus não se esquece. Deus não tem amnésia. Deus não se esquece dos seus. Simplesmente o termo que nós estamos lendo aqui em Êxodo simplesmente quer dizer que Deus não se lembrou por um ato de memória. Lembrei. Ele se lembrou de uma maneira que era como um ato de ação. Chegou o tempo. 4 gerações já se passaram. Chegou a hora de fazer na vida desse povo, de tirar esse povo dessa situação. Eu, o Senhor, me levanto aqui hoje e tirarei com mão forte o meu povo de Israel do Egito. Grilhões e cadeias não ficarão mais de pé, sairão, se quebrarão, porque o Senhor se levanta como um ato aqui agora. Por causa do choro, por causa da dor, por causa da lágrima, por causa do gemer, o Senhor se lembra daquele povo e se levanta em ação. Deus então está dizendo para mim e para você: decido hoje fazer, decido hoje realizar, decido hoje cumprir, decido hoje manifestar aquilo que você precisa. Porque já estava determinado desde muito tempo atrás.
Esse momento de escravidão, esse momento de dor, de choro, foi só para te preparar, para te tornar forte, para te tornar grande, para te tornar um homem e mulher mortificada, que não teme quando chegar no deserto, que não teme quando tiver a necessidade de comer e não tiver o que comer, que não teme quando tiver que recomeçar tudo de novo. Ei, Deus forja os seus para que amanhã você torne a estar forte, mortificado. Nada poderá te abalar, nada poderá te tirar da fortificação de Deus. Deus decidiu agir. Quando o tempo chega, Ele faz.